Será que existe um creme tão versátil quanto a ganache? Pode até ser que exista, mas uma coisa eu sei, ela ocupa lugar de honra na confeitaria. Eu sou a Roberta Flora e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse creme tão especial usado na confeitaria do mundo inteiro e também aqui no meu ateliê. A ganache ela é composta de chocolate e de um líquido. A mais tradicional ela é feita com creme de leite fresco ou nata. Mas antes de entrar no líquido, que são várias as possibilidades, eu vou falar primeiro sobre o protagonista, que é o chocolate. Aqui eu tenho a representação, marcas variadas, são marcas de qualidade e tipos diferentes de chocolate. Aqui eu tenho o branco, que é um chocolate que não tem sólidos de cacau e ele é composto de manteiga de cacau e os outros ingredientes, açúcar, leite, mas a gente não vai entrar nesse mérito da questão. Aqui eu tenho o ao leite, representado aqui pelo Nestlé. Tenho o meio amargo da Calibô, que tem 55% de sólido, 54,5% de sólido de cacau. E eu tenho aqui um Milk, representado com 70% de sólidos de cacau. Então, o que é importante a gente saber na hora de fazer a ganache? Qual é o resultado que a gente quer, né? Não existe uma verdade absoluta sobre a quantidade de líquido que você vai colocar para fazer a sua ganache. Isso é uma escolha própria, mas existe um parâmetro. Eu vou passar para vocês o que eu uso no meu ateliê. Uma outra coisa muito importante é que quando a gente fala de ganache, para a gente usar num recheio de bolo, num bombom, fazer uma trufa, é importante para que você tenha um produto de qualidade, usar o chocolate nobre. Então, todos esses aqui são chocolates nobres. Você pode usar um chocolate fracionado, quer dizer, você pode tudo, né? Eu só estou dando aqui como eu faço. Para você fazer a ganache, para fazer a blindagem do bolo, que aí você tem as duas opções. Você pode usar tanto o nobre quanto o chocolate fracionado. Falando do líquido da ganache, a gente pode usar o clássico, que é o creme de leite fresco, a nata. A gente pode usar o creme de leite UHT, que é o de caixinha ou latinha. E também sucos concentrados, chás. A gente pode fazer a infusão de um chá ou de casca de laranja, de limão, junto ao creme de leite. Então são várias as possibilidades. O creme de leite fresco, ele tem mais gordura, né? Ele vem aí de 30% a 35% de gordura. E o UHT, o de caixinha, ele vai de 17% a uns 20% de gordura. E o de lata tem uns 25% de gordura. Só que nós já temos outras versões de creme de leite com teor maior de gordura, mas nesse momento eu vou apontar para essas diferenças. O que eu acho importante a gente atentar na hora da nossa escolha? Armazenar creme de leite fresco é quase que impossível. Primeiro, porque ele tem que ser refrigerado. E segundo, que a validade dele é infinitamente menor do que o creme de leite UHT. Isso aí se dá pela fabricação, pelo tipo de processos que esse creme passa. O creme de leite UHT, ele tem espessantes, ele tem estabilizantes que dão um tempo maior de prateleira. Para a gente ter a consistência bem similar em todos os tipos de chocolate, a gente precisa ter percentuais diferentes de creme de leite ou de líquido. Tá? Isso para a gente manter a mesma consistência. Eu vou fazer aqui 3 exemplos para vocês usando chocolate meio amargo, o ao leite e o branco. Então a gente entende o seguinte: quanto mais sólido de cacau, mais o chocolate ele tem firmeza e mais creme de leite eu tenho que colocar. Quando eu vou procurar ter a mesma consistência ou consistências similares, eu tenho que ir descendo esse percentual de creme de leite. Bom, aqui eu tenho chocolate derretido e eu vou colocar o creme de leite. Para a gente ter a ganache.
Aqui eu tenho a ganache pronta. Agora eu tenho, no uso normal, se eu fosse colocar sobre um bolo de cenoura, por exemplo, eu já poderia colocar sem problema algum. Esses tipos de cobertura a gente pode fazer a ganache e automaticamente verter sobre o bolo. Agora, se eu quero para fazer um recheio de um bolo, por exemplo, eu preciso esperar dar o tempo para ela firmar mais. Eu já tenho aqui algumas ganaches que teve o seu tempo de descanso. Aqui eu tenho a meio amarga, aqui o ao leite e aqui o branco. A diferença, essa aqui que eu acabei de fazer, essa aqui cai com muito mais facilidade. E essa aqui é a mesma ganache, só com descanso. Ela tá bem mais firme. Então a gente tem aqui o chocolate ao leite. E eu tenho aqui, ó, o chocolate meio amargo. Todas as amostras estão com 100 gramas de chocolate. No meio amargo eu usei 100 gramas de creme de leite, ou seja, para cada quantidade de chocolate, eu uso 100% de creme de leite para ter essa consistência. No ao leite, eu usei 60 gramas de creme de leite, ou seja, para cada quantidade de chocolate ao leite, eu uso 60% de creme de leite. E aí eu tenho essa consistência. E aqui no branco, eu usei 50 gramas de creme de leite, ou seja, para cada porção de chocolate branco eu uso 50% de creme de leite. Por que eu estou passando percentual? Porque eu fiz uma amostra aqui com 100 gramas de chocolate, mas digamos que você queira usar 300 gramas de chocolate. Você sabe que você vai usar para fazer, se for o chocolate meio amargo, você vai usar 300 gramas de creme de leite. E o chocolate ao leite, você usa 300 gramas de chocolate, aí vamos descobrir quanto de creme de leite, vezes 60% de creme de leite, você vai usar 180 gramas. Você vai ter aí 480 gramas da ganache. Então, é mais fácil quando você trabalha com percentual para você manter a mesma consistência. Se você chegar e falar, eu achei essa ganache aqui muito firme, eu preciso botar ela mais molinha, é só acrescentando o creme de leite. Mas uma coisa bacana é você acrescentar e saber quanto você está acrescentando, porque é importante que a gente mantenha o padrão dos nossos produtos. Então hoje você faz uma ganache de uma consistência, amanhã você vai fazer de outra. Isso, para aquele mesmo produto, isso não é legal, a não ser que você esteja reformulando as suas receitas e você está mudando por algum motivo para mais qualidade, aí tudo bem, mas eu não posso fazer, eu não aconselho, né? A gente aqui não faz isso, uma hora uma consistência, outra hora outra consistência. Então toda alteração que a gente faz nas receitas, elas são a base disso. Eu vou lá, vou pesar quantas gramas eu estou acrescentando naquela receita que eu achei que não ficou muito legal, e aí eu tenho uma diretriz para seguir. Uma outra coisa importante quando a gente trabalha com chocolate é a respeito da temperatura ambiente. Na confeitaria, a temperatura ambiente ela vai mais ou menos em 24 graus. Pode oscilar um pouco para baixo, né, dependendo da empresa, mas é por aí. E a gente entende que temperatura ambiente é a temperatura que nós temos no ambiente. De repente faço uma ganache à tardinha para usar no dia seguinte. E aí onde eu deixo essa ganache? Se o clima está fresco, aquele clima que um ventilador já funciona, né? Porque aqui no Rio de Janeiro não faz frio, eu deixo sobre a mesa, sem problema algum. Mas se tiver quente, eu coloco na geladeira e no dia seguinte eu tiro. Se eu precisar, eu levo um pouquinho ao micro-ondas
em alguns segundos e eu tenho a ganache descansada, com uma consistência bacana. Agora eu vou fazer a ganache de chocolate fracionado para cobrir bolo. Essa ganache eu faço levando ao micro-ondas de 30 em 30 segundos o chocolate junto com o creme de leite. Isso porque a quantidade de creme de leite é muito pequena. Se eu juntar o creme de leite ao chocolate derretido, o fato deles estarem em temperaturas diferentes faz com que essa mistura não dê certo. Eu poderia esfriar esse chocolate ou esquentar o creme de leite, mas aí seria um retrabalho. Para o chocolate branco, eu uso 15% de creme de leite. Já o chocolate meio amargo ou ao leite, eu uso 20%. E nesse caso, em dias mais quentes, eu dou preferência em usar o chocolate meio amargo, porque ele é mais resistente. Cuidado com o derretimento em pote de vidro. Ele retém mais calor e pode queimar o seu chocolate. Já o pote plástico para derretimento no micro-ondas precisa ser próprio para o uso. Geralmente eu faço a ganache na parte da manhã para usar à tarde. Se eu preciso dela na parte da manhã, eu faço no dia anterior, à tardinha, e antes de usar eu levo ao micro-ondas por alguns segundos, para que ela chegue à consistência pastosa. Se você esquentar demais, vai ter que esperar o tempo de descanso novamente. O tempo de micro-ondas vai depender da quantidade da ganache que você tem. Por isso fica complicado eu passar aqui. Essa ganache rosinha, ela tá mais molinha do que aquela ganache do vídeo, né, a branca. Mas essa é a consistência mais molinha que eu chego para fazer a blindagem. Porque vocês vão observar nesse vídeo que a ganache desce. Nessa consistência ela já começa a descer. E aí aquilo que é uma maravilha para a gente fazer a blindagem do bolo de uma forma muito mais rápida e muito mais prática, vai por terra, porque aí a ganache vai descer da faixa e não vai adiantar nada. Então a gente precisa ter cuidado com essa consistência. Quem não assistiu o vídeo onde eu ensino a fazer a blindagem do bolo com a faixa de acetato, o link está aqui embaixo, vai lá e assiste. Gente, é uma forma muito prática de se fazer, prática e rápida de se fazer a blindagem do bolo. Então é isso, até uma próxima oportunidade.